Em nome de todos esses companheiros, amigos espirituais da nossa casa, nós pedimos permissão de nossa parte para iniciarmos o trabalho dessa manhã. Graças a Deus. Passando a palavra ao nosso companheiro Mauro. Só um instantinho. Quando começa a palestra eu gosto de partilhar, porque tem tanta gente que precisa e não está com a gente aqui, não tem essa oportunidade. Então, deixa eu só mandar para as pessoas que... Pronto. A Lígia deve estar assim, Mauro já fala tanto, ainda está perdendo tempo partilhando o vídeo. Pronto. Foi. Bom dia a todos. Regina quem é? Para deixar bem envergonhada, que está vindo pela primeira vez. Lá atrás. Seja bem-vinda, tá? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Agradecido pelo convite de vocês, a poder vir falar e estudar juntos. É um tema tão importante, que é justamente a gente compreender um pouco mais sobre por que nascemos, né? Como nascemos, como é esse processo. E eu vou tomar liberdade, porque são 4 questões, 359, 50, 51, 349, 50, 51 e 52. A 49, a 51 e a 52 a gente tira de letra. Vocês vão entender por quê. A 50, 350, né? Ela é um pouquinho mais profunda, mais complexa, e mais do que isso, ela trata de temas que hoje, infelizmente, estão atingindo características endêmicas no planeta como um todo, na nossa sociedade. Então, eu vou deixá-la para o final, vou tomar mais tempo com ela. Não sou declamador de poesia, tá? Mas eu trouxe uma poesia para a gente se inspirar no começo. Chama-se A Serenata. Uma noite de lua pálida e gerânios. Ele virá, com a boca e a mão incríveis, tocar flauta no jardim. Estou no começo do meu desespero. E só vejo 2 caminhos, ou viro doida, ou viro santa. Eu não retiro, não rejeito e exprobo o que não for natural, como sangue e veias. Descubro que estou chorando todo dia, os cabelos entristecidos, a pele assaltada de indecisão. Quando ele vier, porque é certo que vem, de que modo vou chegar no balcão sem juventude? A lua, os gerânios e ele serão os mesmos. Só a mulher entre as coisas envelhece. De que modo vou abrir a janela se não for doida? Como a fecharei se não for santa? Esse é um poema de Adélia Prado, tá? E daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela. Bom, a questão 349, ela pergunta de forma muito clara: quando a encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Essa é uma pergunta que leva a gente a algumas reflexões. Será que nós... o que seria uma reencarnação perdida? Como é que a gente pode... né? O que seria uma reencarnação perdida? Vou falar um pouquinho mais alto? Desculpa. Então, vamos começar pelas reencarnações. Somos espíritas e entendemos, né, um dos postulados espíritas é que reencarnamos. Temos várias existências numa só vida. E para que servem essas encarnações? As pessoas falam para evoluirmos, né? E quem não atingiu nossas metas ainda? São involuídos? Então, falar que reencarnamos para evoluir pode ser muito cruel com os outros. Nós reencarnamos para amadurecer. Todos nós. Amadurecer, inclusive, para o fato de que cada um tem o seu momento, tem a sua história, tem o seu tempo.
E precisamos aprender a ser tolerantes. Para isso reencarnamos. A reencarnação imediata, ela acontece em espíritos muito específicos, que, vamos lá, às vezes um espírito ele vem com uma certa programação, com uma certa ideia, foi montado um certo esquema para ele, um esquema de amadurecimento. E às vezes seguir esse esquema, por mais simples que possa parecer para nós, para aquele espírito é muito difícil. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer com amigos, parentes, filhos, pais, é respeitar aquela individualidade. Não querer que eles sejam o que nós somos, ou o que nós já somos, porque isso é crueldade. Tá? Então a reencarnação imediata é quando um espírito ele começa a se comprometer naquela vida, né? E às vezes é muito pior ele desencarnar e estar mais livre, né? Porque quando a gente deixa o nosso corpo físico na existência espiritual, nós estamos mais livres. E a nossa liberdade nos leva aonde? Aonde o nosso pensamento está. E se o nosso pensamento é conflituoso, onde poderemos chegar enquanto espíritos libertos? Então, nesses casos, onde o espírito está com o pensamento muito comprometido, é melhor que exista essa encarnação imediata. Muitas vezes, a revelia da sua própria escolha, porque a liberdade é boa. Se eu estou liberto, eu posso fazer o que eu quero, independente do que eu quero, né? Do que eu queira. Pois é. Então, nesses casos, existe sim um certo entorpecimento desse espírito que é colocado em estado de sono, tá? Até a programação encontrar uma encarnação ali necessária para ele. No livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, a gente tem um relato com muito amor, com muito carinho, de um espírito chamado Júlio, que ele se suicida uma vez voluntariamente por conta de desencanto amoroso, e em seguida ele se suicida por atração pelo suicídio, e ainda garoto, numa família que a mãe dele tinha morrido. Então ele se suicida de novo, indiretamente. Ele vai para o mar e se afoga. E aí ele vai para a espiritualidade, para uma escola de crianças. Ele é mantido nesse estado de criança e é preparado a próxima reencarnação dele. Por amor. Por amor. Tá? Então temos basicamente 3 tipos de reencarnação e uma quarta muito pouco falada, porque ela é mais difícil. Temos uma reencarnação que é a compulsória, que é justamente, ela acontece em espíritos ainda muito rudimentares, que não têm a capacidade de fazer escolhas evolutivas, escolhas de amadurecimento, participar da sua programação reencarnatória. Tá? Então elas são compulsórias, de espíritos simples, ou espíritos que ainda estão um pouco comprometidos com a lei, e se pedir para escolher, não, vou querer nascer, ganhar na Mega Sena e curtir a vida doidado. Entendeu? E a gente sabe que a vida não é só isso. Então, nesses casos, é necessário que exista isso. Existe uma concepção um pouco estranha que diz assim, espíritos muito ignorantes, muito rudes, com moralidade duvidosa, são levados a reencarnações compulsórias. Mas eu não concordo muito com essa afirmativa, porque a gente vê espíritos moralmente comprometidos, mas profundamente inteligentes, tá? E aí a gente tem um exemplo no livro Libertação, que a gente tem uma programação reencarnatória de um espírito que era líder do umbral, tá? E ele é, vamos dizer assim, a realidade dele é pelos benfeitores espirituais é transformada para a compreensão de que ele precisa voltar para resgatar em vida com aquelas pessoas que comprometeram seu pensamento, que era muito inteligente. Então ele era comprometido e teve uma reencarnação programada, tá? Chega um momento que ele aceita. Então eu discordo um pouco que todos os espíritos moralmente comprometidos tenham reencarnação compulsória. Na verdade, são aqueles espíritos que não têm ainda plenas capacidades de escolha. Temos as reencarnações que são chamadas prova e expiação, tá? E o autor Rizzini, o Carlos Rizzini, do livro Evolução para o Terceiro Milênio, chama de reencarnação, como é que ele chama? Prova e expiação livre, ou por escolha. Nesse momento participamos de alguma forma dessa escolha. Lógico que nós somos aconselhados por espíritos que coordenam a reencarnação para termos uma reencarnação dentro de objetivos que eles enxergam e nós ainda não. Né? E a gente precisa respeitar isso. E
Desculpa, a prova e expiação é a que a gente tem escolha, né? E a reencarnação livre são dos espíritos missionários. Tá? No caso da reencarnação livre, esses espíritos missionários, eles são convidados a um trabalho. Tá? E eu gosto de citar muito o exemplo de Francisco de Assis. A Lígia sempre reclama comigo que meus exemplos são muito católicos, mas são referências. Francisco de Assis é uma referência. E ele foi João Evangelista, numa das suas reencarnações que a gente conhece. E Jesus pessoalmente pediu a ele que viesse no século XII porque a Igreja Católica estava muito perdida naquele momento. E ele não queria vir. E aí Jesus conversa com ele, fala que 200 outros espíritos estarão reencarnando para ajudá-lo no trabalho, entre eles a Joana de Ângeles, que a gente acredita que tenha sido Clara de Assis. Tá? Mas ele faz uma condição. Ele falou, tá bom, eu vou, mas eu quero uma condição. Eu quero sofrer todas as chagas, todos os males, todas as mazelas físicas que o Senhor sofreu durante a sua passagem na Terra. Porque eu sei que eu estava lá e não fiz muito. Aí a gente fala assim, pô, tá bom, né? Será que eu seria capaz disso? Com certeza não. Então ainda não sou missionário. Com certeza não. Sou apenas um falastrão. Falo muito. E aí essa quarta forma de reencarnação, que é a reencarnação acidental. Ela é pouco falada, pouco discutida, porque ela é complicada. A gente precisa de um profundo conhecimento das leis naturais, tá? Que são as leis de Deus. Um profundo conhecimento das leis de atração, que nos ligam a determinadas pessoas, a determinadas existências, a determinados estados vibracionais, que vão levar certos espíritos a reencarnarem em situações que são chamadas fortuitas. Tá? Situação fortuita, aquela famosa, né, ficada de carnaval e acabou engravidando. Isso é uma situação fortuita. Tá? E existe um entendimento que se aquela pessoa, né, naquela situação, tinha perto dela um espírito que estava muito próximo, por questão vibracional, gostava daquela pessoa, estava ali, estavam vivendo juntos, né? O espírito na vida espiritual, mas convivendo, influenciando e agindo junto com aquela pessoa, ele pode reencarnar ali. É difícil, pouco falado, é complicado, porque atinge vários tabus nossos, e eu vou parar por aqui. Tá? Chama reencarnação acidental. Então, voltando lá, agora que a gente já está PhD em reencarnações, será que numa reencarnação perdida ela pode ser suprida imediatamente? A gente aprende nos livros de André Luiz que isso acontece. Eu estou falando dos livros de André Luiz porque ele fala muito de reencarnação, tá? Mas ele está em perfeita consonância com a obra do Kardec. Não há dúvida disso, certo? Tanto é que os livros são editados pela FEB, então não há dúvida disso. Federação Espírita Brasileira. A gente sabe que se ele for se comprometer ainda mais desencarnado, é preferível que ele fique nesse estado de torpor, como o caso do Júlio, para a programação da próxima reencarnação, enquanto isso é programado rapidamente. Existem casos de reencarnação imediata mesmo, sai daqui e bota ali. Né? E, fora isso, nessas reencarnações expiatórias, existe também uma certa limitação. Mas da mesma forma que eu peço cuidado com a questão de nós viemos aqui para evoluir, cuidado para não julgar pessoas que nasçam com limitações e achar, ele foi um pecador, ele está devendo, por isso que ele nasceu assim. Cuidado, não façam isso. O nome disso é preconceito. Tá? Porque essa limitação pode ser voluntária. E a gente não sabe. Imagina nós, com a nossa cabeça preconceituosa, julgando o Francisco lá atrás. A gente deve ter feito isso, né? Está sofrendo tanto, tá vendo? Nem que Deus é esse que ele acredita e está dando todo esse sofrimento para ele. A gente deve ter passado por lá. Não tenham dúvida disso. E julgado também. Bom, pulando para 351, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Traduzindo, vocês sabem que para haver a concepção, ou seja, o espírito precisa voluntariar-se a habitar aquele corpo. Então, existe na programação reencarnatória uma certa... Eles escolhem mesmo, existe um departamento chamado Departamento de Reencarnação, onde as famílias são escolhidas
pelos laços, pela possibilidade de crescimento, em que momento vai entrar aquele indivíduo, com qual sexo, porque o sexo varia, certo? E entre a concepção e o nascimento, ou seja, os 9 meses, o que acontece com a gente? Oi? Desculpa. A gente é colocado dentro do corpo? Mas o que acontece? A gente fica como? Sentado esperando ali dentro do corpo? Quietinho ali, encolhidinho? Absorvendo? Sim. Vocês acreditam, não acreditar, sabem que é necessária uma força motora e modeladora para a construção de um corpo, correto? Então esse espírito, através do seu perispírito e mais profundamente através da sua consciência espiritual, ele está influenciando a formação desse corpo, segundo o seu modelo formador biológico chamado perispírito e a programação reencarnatória. Tá bom? Então ele está influenciando aquela matéria a ter uma formação específica. Mas se a gente entra em contato com um lado, o que vai acontecer? Não fez uma ligação? Então vai haver o contato do lado material também com o nosso lado espiritual. Só isso que acontece na maioria das vezes, vai limitando a nossa liberdade espiritual. O espírito ele fica mais, vamos dizer assim, imantado àquele corpo. Não está, o laço é fechado no momento do nascimento, mas ele já está fortemente ligado àquele corpo que não se desenvolveria sem ele, corretamente sem ele. Bom, então, para a maioria dos espíritos, existe esse momento que é chamado de sono, perturbação, torpor, tá? Que vai gradativamente ampliando-se até o momento da concepção, onde a gente tem pleno esquecimento do nosso passado, pleno esquecimento das nossas experiências anteriores, tá? Que vão ressurgir posteriormente à medida que o nosso corpo é preparado para isso, certo? O nosso corpo ele nasce criança, ele precisa... são duas coisas que precisam acontecer. O corpo evoluir, ou seja, aprender a gente tem que reaprender a falar, a andar, a escrever, a caminhar, a pensar, né, quem nós somos. Então precisa toda uma adaptação para que comece então a aflorar o que nós fomos, como intuição, como comportamento e tudo mais. Por isso que, bom, aí continuando, o laço ele está firmemente fechado, ou seja, entre a nossa concepção, nascemos até 9 anos de idade, nós temos grande contato e conexão com a espiritualidade. Tá? A nossa pineal está aberta. A pineal é uma glândula que a gente tem aqui, que faz a conexão com o mundo espiritual. Tá? É uma glândula endócrina. Bom, aos 9 anos de idade, a gente fecha esse laço com a nossa história pregressa. E aí tudo ressurge, as emoções pregressas, tudo ressurge. Por isso que essa primeira infância, entre 2 e 9 anos, ela é super importante que exista entre as famílias a passagem dos valores, né, familiares, os valores religiosos, os valores filosóficos, os motivos de vida, porque naquele momento você está criando a base para aquele espírito, quando ele entrar em contato com a sua história, aos 9 anos em média, mais ou menos, né, ele vai ter já uma estrutura moduladora, uma estrutura social, familiar, que vai dar a ele suporte para encarar as suas questões. Não que ele vai lembrar das questões, mas elas insurgem como medos, como incertezas, como tendências e paixões e necessidades que antes ele não tinha. Tá? E o Espírito Miramês fala que a gente só começa, de fato, para a vida adulta, em nossa maioria, aos 21 anos de idade. Antes disso, a gente ainda está nesse momento de transição. A gente só pode ser chamado de adulto mais ou menos aos 21 anos de idade, mas existem exceções. Tá? Então, mas isso não é para todo mundo. Os espíritos de luz, que vêm aqui em missão, o que vocês acham? Que eles vão ficar presos ali do lado do feto, alimentando o feto, e vão parar de trabalhar? Com certeza não. É sabido, né? A gente tem as histórias do próprio Francisco de Assis e de Maria de Nazaré, que eles, mesmo já conectados ao seu feto, que geraria o corpo que eles personificariam em vida, eles continuavam trabalhando profundamente nos trabalhos missionários de Jesus.
certo? Então, aí, nesses casos, especificamente, quando houve a concepção, aí eles, né, se conectaram ao corpo, e existe, como para todos nós, um certo esquecimento do passado, mas nas questões desses espíritos de luz, é uma realidade que a gente não consegue muito bem conceber, porque ao mesmo tempo eles têm essa conexão e são muito ajudados o tempo inteiro. E aí é 352. No momento do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude de suas faculdades? Essa é uma resposta óbvia, né? A gente já sai da barriga da mãe falando, né? O médico lá dá aquela batidinha para a gente chorar. Que isso, rapaz? Né? Não bate, não. Não é assim, né? Mas vamos lá, vamos extrapolar. Vamos levar isso ao máximo. Imagina que nasça um filho que na encarnação anterior teve algum tipo de comprometimento com a mãe. E está vindo nessa reencarnação para os dois resgatarem, através do amor filial e maternal, aquela história anterior. Mas a mãe lembra dele e ele lembra da mãe, do que eles eram anteriormente. Vai dar certo? Com certeza não. Então o esquecimento do passado ele é bendito. Ele é maravilhoso. Ele nos dá a chance de um recomeço. Mas esse recomeço não é um recomeço assim, saio do zero. Não tenho que reinventar a roda, eu não saio do absoluto zero. Eu saio da minha bagagem, do que eu já sei. Colocado em uma existência um pouco diferente da anterior, para o meu amadurecimento, para o meu aprendizado. Tá? Então, aos pouquinhos, à medida que o nosso corpo vai se capacitando para receber as nossas influências, né, vai crescendo, evoluindo, vai estudando, ganha vocabulário, nós começamos a expressar de uma forma melhor a nossa história de espírito, a nossa tendência de espírito. Porque todos nós aqui sabemos que nós temos uma tendência. A gente segue, de certa forma, um certo rumo na nossa encarnação, de pensamento, de ideias, de facilidades, de dificuldades. Não é verdade? Todos nós. E isso é parte da nossa história. Tá? Bom, aí o Miramês fala assim, isso é providencial porque é nesse período que os pais podem trabalhar de forma mais positiva os valores que influenciam este espírito da vida adulta. Tá? Isso não foi Miramês, não, isso foi eu. O Miramês vai falar outra frase, a próxima. Então, nesse momento que os pais precisam trabalhar. Tá? E foi feito um estudo que mostrou que as crianças que receberam, nesse primeiro momento, educação religiosa, se tornaram adultos menos violentos. Tá? E o Miramês falou assim, para nos libertar, devemos começar pelo esforço de cada dia, que mãos invisíveis não faltarão na operação subida, na operação de subida, de ascensão. Todos temos encarnados e desencarnados essa ajuda. Tá? E aí a gente entra na 350. 350 é o seguinte, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta alguma vez a escolha que fez? Essa pergunta é muito importante. Vamos lá. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, ou seja, já houve a concepção, ali não tem mais jeito, certo? Lamenta alguma vez a escolha que fez? Sim? Oi? Não. Aqui é o que eu estou falando assim, ele já está ligado à criança. O corpo já não dá mais para abortar. Não dá mais. Tá? Se eu estou ligado ao corpo e nasci, eu lembro da minha escolha? Não lembro. Eu não lembro. Essa é a resposta. Né? Então, vamos lá. Se o corpo unido quando não há mais como voltar, lamenta alguma vez a escolha que fez? Que escolha? Eu não lembro da escolha que eu fiz, eu não lembro na minha programação reencarnatória, eu não lembro por que eu escolhi reencarnar com aquele irmão, com aquela mãe, com aquele pai, naquele país, naquela cidade. Eu não lembro. Mas pelo fato de não lembrar, isso deve ser desmerecido? Eu devo me arrepender disso? Ou pior, eu devo entrar em estado de fuga e falar assim, eu devo ter feito alguma coisa terrível para nascer aqui. Esse é o caminho completamente inverso ao aprendizado.
Compreendo que nasci aqui por necessidades de resgate, necessidade de crescimento, amadurecimento, e acolho, aceito e agradeço a Deus por essa oportunidade. Essa é a visão construtiva. Mas isso leva tempo e a gente tem que repetir isso várias vezes por dia para poder... Uma hora entra. Uma hora entra. Então, a minha pergunta inicial, feita para essa pergunta, para a gente questionar, seria o seguinte: será que algum de nós aqui nunca se perguntou como seria se tivéssemos escolhido uma vida diferente? Alguém aqui não perguntou isso? Será que a gente nunca em nossa vida chegou a um momento e falou assim: putz, caramba, olha onde é que eu estou. Será que, de repente, 20 anos atrás, se eu tivesse escolhido isso, ou aquilo outro, não seria melhor? Todo mundo perguntou isso. Eu já perguntei isso, também diariamente, às vezes, dependendo da fase. Mas aí eu respondo isso com uma outra pergunta. E será que você seria quem você é hoje, com a sua sabedoria, seu pensamento, a sua capacidade de escolha, de aceitação, de compreensão do mundo, da vida, das pessoas? A sua experiência seria a mesma que você tem hoje? Então sejam agradecidos pelas suas escolhas. Por isso que a terapia é do auto-perdão. Porque a gente não é o que a gente é hoje se não fosse as nossas escolhas. Ah, e o que aconteceu à revelia das minhas escolhas? Também. Porque se eu não queria escolher, foi escolhido por mim. Eu conheço um caso de que isso foi tão estranho que o filho tomou o papel da mãe e pediu para o pai sair de casa. E quando o pai saiu, falou assim: tá bom, se o meu filho está pedindo, eu vou sair. E aí, depois disso, mãe e filho vivem em culpa. Por quê? Porque eles acreditam que o pai saiu porque eles quiseram, porque ele pediu, o filho pediu, e a mãe se culpa porque deu a responsabilidade a esse filho. Isso tudo é mentira, gente. O pai saiu porque quis. O filho tomou uma decisão porque ele naquele momento abraçou o papel de mãe, e ele tem que entender isso, porque naquele momento a concepção dele de mulher é a mãe que ele tem. Então vai ter um momento que a mulher que existe em mim como ser integral vai ter que tomar uma atitude, nem que seja assumir o papel da minha mãe. Certo? E eu vejo, são meus pacientes, profundo sofrimento. Ela não se desculpa, ele não aceita. E mais, ele tomou a culpa da expulsão do pai, que hoje ele tem pena, tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa pelo pai para tentar de alguma forma redimir aquele ato que ele teve, porque o pai infantil culpou a ele a saída de casa. Se você não me queria mais em casa, então eu peguei e saí. Isso não é cruel, gente? Falar isso para um adolescente? Então, famílias, pais, bairros, cidades, país, planeta. Tá? Será que nós estamos no lugar certo? Qual é a pergunta para isso? Qual é a resposta para isso? Sim. E obrigado. Será que alguém aqui nunca perguntou isso? Todos nós perguntamos. Mas a gente precisa aprender a dizer sim para isso. Sim construtivo. Não sim assim, tá bom, né? É isso que Deus quer para mim, então eu fico. Nós não precisamos ser passivos nas nossas escolhas. Pelo contrário, temos que ser resignados, ativos. O que isso aqui me trouxe? Que resolução que eu vou ter que tomar para conviver com essas questões? Foi escolha minha, responsabilidade minha. Vamos lá. Tá? A queixar-se, a gente se queixa. Tá? Mas isso não pode virar esporte. A queixa é normal. Porque ela respeita a lei de progresso, certo? Mas a gente queixar demais vira patológico. Então uma pessoa compulsivamente queixosa, ela dá espaço para a esperança na vida dela? Fica doente. Tá? Quando somos jovens, nós nos queixamos muito. Questionamos porque não compreendemos. Mas se continuarmos fazendo isso na idade adulta, é sinal de quê? Que não amadurecemos. Então o jovem
porque precisa encontrar o seu espaço, porque precisa se definir como pessoa, porque ainda está se entendendo nessa vida que foi colocada, porque não lembra que ele escolheu estar ali. Então ele tem todo o direito de queixar, reclamar, questionar, tá? Sempre construtivamente, certo? Mas e o adulto? Eu, Mauro, depois dos 40, questionar essa vida, não sei o que lá. Eu estou assumindo o papel de adulto, né, formado, ou... Então por que eu estou me negando a minha própria evolução, meu próprio crescimento, meu próprio amadurecimento? Olhando lá para o passado e me queixando da vida, e queixando que ninguém me compreende, que a vida não é assim. Será que eu não aprendi ainda que sou eu que moldo a minha própria vida, gente? Então a vida adulta nos demanda um certo amadurecimento. Para de reclamar e faz. Tantas vezes eu falo isso, gente. Gente, para de reclamar e age. Não está bom? Trabalha na transformação. Assuma a responsabilidade de que você, de certa forma, contribuiu para construir aquela situação e começa a trabalhar para transformá-la. Portanto, queixar-se faz parte da lei do progresso. Por quê? Se a gente ficar acomodado, o que vai acontecer? A gente não progride. Tá tudo bom? Para que eu vou mover uma palha? Tá tudo bom, tá confortável. A gente não progride, tá? Se não estivermos descontentes com a forma que estamos e que vemos o mundo, de onde virá a motivação para a mudança? Foi isso que eu perguntei. Quem pratica muito o que faz, acaba se tornando-se... Quem pratica muito o que faz, acaba tornando-se muito bom nisso. Então, cuidado com o que você pratica. Cuidado com o que você está querendo. Isso é inspirado num videozinho. Vocês viram um videozinho que passou essa semana do menininho indiano? Né? Maravilhoso, maravilhoso. É um menino indiano falando justamente disso. Né? Se você reclama muito e ficar reclamando, você está repetindo tantas vezes, você vai ficar bom nisso. Então você vai virar um reclamador expert. Né? Quem não viu, procura o vídeo, que é bonitinho pra caramba. Na medida em que amadurecemos, as queixas diminuem em todo lugar, uma percepção... peraí. Na medida em que amadurecemos, a Lígia me conhece. Ela me dá o tema 2 semanas atrás. Eu leio o tema e eu jogo ele para dentro. Né? Aí a Priscila, minha esposa, ela fica assim, tu não fez a palestra? E agora? Calma, ela vai sair. Né? E a gente fica esperando. A Lígia falou assim, Lígia, eu queria falar... Não fale disso, porque todo mundo já falou. Eu, não, pode deixar que eu não vou falar disso. Vocês entenderam? A gente precisa esperar. Né? Aquilo tem... É assim, as coisas têm que amadurecer na nossa vida. Não é por impulso. Se eu tivesse escrito há 2 semanas atrás, eu estaria falando daquilo. Eu vou falar o que é aquilo já já. Entenderam? Então a gente precisa desse tempo, precisa jogar para dentro. Não é jogar para dentro e esquecer, tá? Jogar para dentro e esquecer em psicologia se chama formação de complexo. A gente vai formar um complexo, seremos pessoas complexadas. É jogar para dentro e tomar consciência de que aquilo está dentro de nós e que a gente precisa de alguma forma resolver. Se a gente jogar para dentro e esquecer, aquilo vai ressurgir. E como é que a gente vai estar? Vai estar preparado para receber aquilo quando ressurgir? Com certeza não, porque a gente esqueceu. Direto acontece isso. Eu estava tomando um remédio tal, tarja roxa, não é nem preta mais, né? Tarja roxa. Né? Eu parei, eu estava bem, aí eu parei e voltou tudo. Lógico. Lógico. Você toma um remédio que pega o teu problema e bota aqui, né? E você continua para cá. O problema está aqui, ele deixou de existir? Quando a gente parar o remédio, ele vai sair daqui e vai vir para onde? Mas a gente vai estar preparado para esse problema voltar para a gente? Não, a gente esqueceu dele. Então a recaída ela é o quê? Muito mais forte, não é isso? A gente não vê isso acontecer, a gente não vê isso na experiência? Quando a coisa se repete, ela não é muito mais forte? Porque a gente não trabalhou ela. A gente não se liberou, não aceitou e se liberou daquela questão pela compreensão de que se a gente seguir aquele rumo não vai dar certo. Essa é a questão. Eu não me livro dos problemas, eu aceito eles e entendo como sendo meus, de construção minha. Tá? Bom, na medida em que amadurecemos, as queixas diminuem e toma o lugar dela a percepção de necessidades, de propósito, de tudo em que vivemos.
Então, às vezes, na minha prática, né, eu sou médico, eu falo assim, olha, você está diabético. Ah, eu nunca mais vou poder comer um doce? Não, poder você pode. Pode comer todos os doces do mundo, você só não deve. Ah, mas isso vai me limitar, vai me proibir? Não, pelo contrário, isso vai ampliar a sua vida, a sua saúde, a sua expectativa de vida. Então, por que eu vou curtir, querer, me ressentir de não ter mais algo, né, que potencialmente estaria me prejudicando, limitando a minha existência? Faz sentido? Na minha cabeça já não faz mais. Apesar de ter coisas, né, que eu ainda como, sabendo que me faz mal. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para amadurecer. Mas hoje eu já sei quando eu como, porque eu como e responsável. Sou eu, a culpa é minha, não é de ninguém. Ninguém me obrigou a comer aquilo, eu escolhi. Eu escolhi. Bom. Isso que chamamos de vivência evangélica, tá, diminui o espaço para as dúvidas. Então, quando a gente começa a ser mais receptivo, compreender o mundo, nos desculpar, para aprender a perdoar os outros, entender que tudo segue uma sequência lógica, que Deus é plenamente justo e bom e quer o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, quer que nós estejamos cada vez mais próximos de nos tornarmos trabalhadores da vinha do Senhor. Tá? Isso eu chamo de vivência evangélica. Eu não. Quem sou eu? Diminui os espaços para dúvidas. Então, o que acontece? Se eu estou seguindo um rumo, certo? E eu fico assim, será que isso vai dar certo? Não. Eu estou seguindo esse rumo, eu escolhi esse rumo. Se der certo, aprendi. Se der errado, aprendi também. Tá? Esse é o caminho maduro, que a gente vai parar de se queixar. Tá? Elas se transformam numa serena expectativa do porvir. Então, as dúvidas diminuem, eu começo um projeto, ou mantenho-me num projeto, reenergizo aquele projeto e fico com uma serena, uma paz, né, uma tranquilidade, expectante para ver o que vai acontecer. É fruto da minha escolha. Eu já sei, já sou responsável, vamos lá, serenamente eu vou continuar o processo e vamos lá, vai acontecer. O que é, eu não sei, mas vai acontecer. Eu ainda não sei tudo o que vai acontecer, não tem como prever. E isso é fruto de ansiedade. As pessoas dizem, estou tão ansioso. E quando você vai ver, a ansiedade é o seguinte, a pessoa gasta um tempo enorme tentando controlar as coisas no futuro, e o futuro é imprevisível. E a pessoa está ansiosa porque tudo que ela se programou está acontecendo de uma forma diferente. É óbvio. Se eu estou esperando, se eu estou num trabalho de grupo, né, e eu espero que as pessoas virem à noite, de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda, para entregar o trabalho na segunda, como eu fiz, e aí chega na segunda, o que aconteceu? Só eu fiz isso? Como é que eu vou ficar? Irritado. Porque eu me iludi. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar esse texto aqui junto com o vídeo. Aí vocês continuam, tá? Porque ainda tem metade de palestra aqui. Por que acontece? Se a gente levar à tona essa percepção de arrependimento da vida que a gente escolheu, entra na mazela da humanidade atual. A gente entra em depressão e muitos querem sair dessa vida através do suicídio. Por isso que eu falei que a 350 é muito importante, essa questão. Tá? Vamos lá. Quando a gente começa a culpar o presente, os pais, os políticos, a corrupção, a família, etc., 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 das coisas que estão acontecendo na nossa vida, tá? Isso é desculpa. Isso é chamado de psicologia de fuga existencial. Eu não estou me apoderando das minhas responsabilidades. O nome disso é fuga existencial. Quanto mais fugimos de nós mesmos, mais o mundo se torna insuportável. Vou repetir. Quanto mais fugimos de nós mesmos, mais o mundo se torna insuportável. Chega uma hora que não tem mais para onde ir. Que não, se não, ir para onde? Para dentro. Chamado reforma íntima. Certo? Eu não aguento mais não me suportar mais, eu não aguento mais não suportar mais esse mundo, eu não aguento mais isso tudo. Vamos para dentro. Né? Eu não aguento mais, não é melhor falar assim, eu não aguento mais a mim mesmo desse jeito. Essa famosa viagem interna ela é trabalhosa, tá?
Mas não se enganem em relação a isso, porque Jesus falou para a gente, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, o que ele quis dizer isso para a gente? Que o nosso trabalho ele precisa ser contínuo, certo? A vida é uma eterna busca de sentido, de propósito. Falou para a gente quem? Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, grande psiquiatra, tá? Formador de uma linha psicológica. Sobrevivemos porque temos um propósito. A primeira característica de uma pessoa em depressão é que ela perde esperança, perde propósito. Se a gente está perdendo esperança e propósito, vamos procurar questões mais válidas, mais simples, objetivas, que a gente possa resolver, tá? Não podemos perder a oportunidade de observar a vida com perplexidade e encanto. Certo? A Adélia Prado, aquela que eu li o poema anterior, tá? Ela está viva, católica, nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Divinópolis, com 200 mil pessoas, fez normal, aos 34 anos entrou na faculdade de filosofia, 5 filhos, professora de catequese, casada com o mesmo marido. E vocês acham que isso limitou ela? Porque quando a gente fala assim, a nossa religião nos liberta, o que significa? Então as outras religiões aprisionam. Isso é tudo mentira. Por quê? Porque não é o meio que nos aprisiona, são as nossas crenças herméticas que nos tornam prisioneiros, tá? Mesmo aqueles que encontram a medida das coisas, que amadurecem, né, eles entendem que o aperfeiçoamento é contínuo, certo? E se a gente fizer o contrário de tudo isso que eu acabei de falar agora, é o quê? Ansiedade, depressão, ressentimento, tá? Para acabar, precisamos dar espaço na nossa vida para que o lúdico apareça, certo? E quando Jesus falou para a gente, né, lá em João, pedi e obtereis, buscar e acharás. O que significa isso? Que a gente precisa buscar e estar aberto para o lúdico, estar aberto para o místico, que as coisas possam acontecer na nossa vida e nós possamos receber com amor o que acontece, tá? A compreensão profunda e verdadeira de que a mão de Deus está em tudo, tá? E que Ele é infinitamente justo e bom, nos liberta e nos dá esperança. Por quê? Porque se eu me fechar num evento negativo na minha vida e disser que aquilo norteou a minha vida, mais uma vez é fuga existencial. Por quê? Deus não é justo e bom? Infinitamente? Será que Ele vai querer que um evento negativo justifique a nossa vida? Não. Ele vai querer que esse evento justifique a nossa ascensão, a nossa superação daquilo. Porque Ele só ocorreu para isso. Tá? A doutrina espírita, que é o mesmo Jesus voltando para a humanidade, abre os braços a toda essa humanidade em sofrimento, não somente consolando, porém levando e dando educação a todas as criaturas de Deus. É o Consolador prometido por aquele que pôde prometer, porque Ele é a vida, a verdade e o caminho. Isso é do Espírito Miramês. E ele completa assim: procuremos o amor em todas as suas modalidades de expressão, que esse amor virá de Deus, pelos canais de Cristo, mas para nos salvar das depressões e da ignorância, certo? E para terminar, um poema da Adélia Prado, é que eu estou com a Amélia Rodrigues na minha cabeça, mas é a Adélia Prado, tá? Desculpa. Chamado Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa me casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio, em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Adélia Prado.
Então, o que é isso aqui? É transformar o que a vida nos dá em belo, em lúdico, em mágico, porque ainda não entendemos, porque não existe magia. Tudo está dentro da nossa lei de amadurecimento, que a gente chama de lei de progresso. Certo? Que vocês possam ter uma boa reflexão, um bom domingo. Fiquem com Deus. Obrigado pelos ouvidos. Obrigado, Mauro, pela reflexão dessa manhã.